nossa conversa com o ex-governador Beto Richa, que está aqui com a gente. O ex-governador, todo mundo aqui no Paraná, no Brasil, conhece, teve aprovações, uma das maiores aprovações do seu governo, entre os governadores mais populares do país, mas passou por um momento bastante turbulento na carreira, perdeu a eleição para o Senado em meio a muitas denúncias, que ele vai falar, vai explicar para a gente aqui. Chegou a ser preso no final de 2018, começo de 2019, a família dele também foi atingida por essas denúncias e passou um tempo afastado, né? A gente ficou, acho que 1 ou 2 anos sem saber do ex-governador Beto Richa, pelo menos publicamente, né? Mas agora ele está aqui, está de volta, está com toda a força e nós vamos entender o que é que vem pela frente. Agradeço sua presença, Beto Richa, seja bem-vindo ao Jornal da Banda B. Bom dia. Bom dia, Denise, bom dia a toda a equipe da Banda B e um bom dia especial a todos que nos acompanham nessa entrevista. Agradeço essa oportunidade. Bom, Beto Richa, eu lhe pergunto, muitos estão curiosos, né? O que o senhor anda fazendo, como é que foi sua vida nesses últimos 2 anos? Bem, Denise, eu me afastei, todos perceberam a minha ausência, eu resolvi adotar o silêncio para ter paz, para que os meus opressores, os meus algozes, se esquecessem de mim, que eu pudesse voltar à vida normal, voltar a respirar. E também para cuidar da minha vida, da minha família, da nossa defesa no campo jurídico. E por orientação dos advogados. Olha, Beto, some, não se manifeste, não dê entrevistas, porque a perseguição a você é implacável, é insana, é diabólica. Então você dá uma sumida para o pessoal poder esquecer de você. E foi um momento muito difícil, Denise, confesso. Não desejo para ninguém o sofrimento a que eu e minha família fomos submetidos, né? Imagina só, da noite para o dia, você no final de uma eleição, a minha candidatura foi cassada de forma arbitrária, de forma ilegal, de forma criminosa. Porque eu pergunto a você, Denise, que pré-requisito eu preencho para, há 20 dias da eleição, ter a minha casa invadida e eu e minha mulher sermos sequestrados? O objetivo era me tirar da vida pública. Então, além de toda a arbitrariedade, de toda a ilegalidade que cometeram, porque, volto a insistir, eu não preencho nenhum requisito para aquela atrocidade que eu sofri. Então, além de tudo, eles revelaram um grande desprezo à democracia, na medida em que eles fraudaram a vontade do eleitor, induzindo o eleitor ao erro, por tudo que fizeram comigo e minha esposa. Com a Fernanda foi pior, Denise. Quem não conhece a Fernanda do Paraná, em especial nesta cidade de Curitiba, é só andar nas comunidades mais carentes, as comunidades de pessoas mais humildes. Pergunta quem é a Fernanda, quantas vezes ela esteve nessa comunidade. Pessoas que foram atingidas pelas ações da Secretaria de Ação Social, que a Fernanda comandava, pessoas que foram atendidas diretamente por ela. Denise, na prefeitura nós tivemos, e ficamos muito felizes, porque eu digo sempre, nenhuma administração se justifica se não produzir ações para melhorar a vida das pessoas, em especial dos que mais precisam. E nós tivemos alegria, fruto de muito trabalho, esforço, determinação e amor ao que fazíamos. Nós tivemos o reconhecimento do IPEA, é um órgão federal dos mais respeitados, de que a nossa gestão na prefeitura, numa avaliação nacional, foi a maior redução de pobreza e miséria do Brasil. No governo do estado, foi a maior redução de pobreza e miséria dentre todos os estados do sul e sudeste, graças aos programas bem-sucedidos da Fernanda. Então, fazer com ela o que fizeram é de uma crueldade inominável. Com ela, muito além do que foi comigo, violência, arbitrariedade, desrespeito às leis, desprezo à Constituição Federal, incinerar o capítulo da Constituição que fala sobre presunção de inocência.
Com a Fernanda foi diferente. Com a Fernanda foi covardia. Eles foram covardes fazer o que fizeram com a Fernanda. Sabe por quê, Denise? Passados mais de 3 anos do sequestro dela, não tem denúncia até hoje, não tem processo. Por que não tem? Porque não existe mínimos elementos que corroborem as acusações. Então, se não existem elementos, não existem provas, por que cometer uma atrocidade com uma mulher como a Fernanda, que tanto trabalhou por esta capital e por esse estado inteiro? Dedicou boa parte da sua vida, do seu tempo, deixando até os filhos um pouco de lado, para cuidar das famílias mais carentes da nossa capital e promover um grande avanço no combate às desigualdades sociais. Então, desnecessário o que fizeram com ela, mas é para mostrar o quanto eles são arbitrários, o quanto eles são cruéis e quanto eles são sádicos. Quando o senhor fala eles, quem são eles? Os acusadores, membros do Ministério Público, o próprio juiz, também não posso falar, às vezes foi envenenado pelas mentiras que estão ali nas acusações. Depois eu comento com você, com mais tempo, se você tiver. Todos, eu tenho centenas de álibis. Não existe absolutamente nada contra mim. Se você quiser perguntar de um processo ou outro, eu falo sem o menor constrangimento. Aliás, faço questão. Eu gostaria que tivesse um acusador aqui do meu lado, até para você fazer uma cariação. Quero ver qual é a acusação concreta que existe contra mim. Então, as pessoas eram presas, Denise, e submetidas à tortura psicológica. Eu tenho provas, Denise. Eu tenho aqui no meu celular os vídeos para você ouvir, porque hoje os depoimentos na frente do juiz são monitorados. Lá começou a perseguição, lá em Londrina, no caso publicano. Já está tudo anulado pelos excessos, pelos abusos, pela arbitrariedade que cometeram lá. O promotor-chefe lá, ele tirou do depoimento do delator pedófilo, na hora que fala de um sócio dele. Tirou, ele capou do depoimento do cara. Isso é crime, tinha que estar preso. São esses que apontam o dedo sujo na nossa cara. Então começou lá em Londrina, começaram as perseguições, 60 auditores fiscais presos. Sabe qual era a frase padrão, cela por cela? Entrega o GOV que você vai para casa. Tem depoimentos na frente do juiz, doutor, mandaram entregar o GOV, eu nem conheço o homem, doutor, o que eu vou falar? Alguns inventam, porque não aguenta a pressão do cárcere, das ameaças, e fala, promotor, o que você quer ouvir? Escreve o texto que eu assino embaixo. É assim que estava funcionando. Por isso que veio depois a lei de abuso de autoridade. Não é possível qualquer um ser contra. A palavra diz abuso. Qualquer abuso de agente público tem que ser condenado. É policial, é promotor, é juiz, é político, todos os agentes públicos. Então, para conter um pouco e que as leis comecem a ser observadas e respeitadas. Veio a mudança da lei de improbidade, uma série de fatos. Porque até eu vi no jornal Estadão de São Paulo, pessoas que têm nome, família e patrimônio, do jeito que estava, não podia entrar na política. Não é nenhum ato de coragem, é um ato de irresponsabilidade com o seu patrimônio e com a sua família. Então, de lá para cá as coisas começaram a mudar. Mas para dizer a você que nem tudo assim é sofrimento, é humilhação, linchamento moral a que nos submeteram, depois de tudo que aconteceu comigo e de vários políticos Brasil afora, buscas e apreensões, prisões, eu fui colocado por 3 juristas dos mais renomados e conceituados do Brasil, como símbolo da perseguição no país. Com um detalhe, Denise, eu não conheço nenhum dos 3. Não fizeram por favor, não fizeram por amizade, fizeram por conhecer os fatos estarrecedores que aconteceram aqui no estado do Paraná. Eu digo a você que a perseguição que eu sofri, eu acho que não tem registro na história recente do estado do Paraná. Por quê? Você me pergunta, mas por que com você? Eu parei de procurar explicação. Começou também com a Lava Jato. Denise, quando eu falava lá atrás, vinham me entrevistar, Beto, você está na Lava Jato. Falei, gente, Lava Jato é uma operação criada para investigar desvio de corrupção na Petrobras. Desvio de dinheiro, melhor dizendo, na Petrobras. O que eu tenho a ver com Petrobras? Nada. Mas eu pregava no deserto. Tudo que a Lava Jato falava era lei. Ninguém dava bola, nenhum jornalista, nenhum veículo de imprensa. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, um ministro fez o meia-culpa. Nós temos parte de culpa no que está acontecendo. Nós vimos os abusos, nós vimos os excessos da Lava Jato, nos calamos, nos omitimos, esperamos chegar no extremo para poder tomar as medidas necessárias. E bendito Walter Delgatti, né, Denise? O hacker
que tornou público os diálogos promíscuos entre o juiz Sérgio Moro e o chefe da operação, o coordenador, o Deltan Dallagnol. Diálogos criminosos, ilegais, promíscuos. Se não fosse esse hack que por acaso foi entrar nas nuvens e pegou o Telegram das conversas, quem sabe estavam mandando até hoje. E lá atrás, grandes jornalistas do país já acusavam que o objetivo deles era entrar na política, era tomar o poder. Por isso que tentaram criminalizar a atividade política, mandar os políticos para casa, e eu fui um exemplo disso, como dizem os próprios juristas, Dr. Lênio Streck, Alberto Toron, e mais um para concluir, Denise. O presidente à época do Superior Tribunal de Justiça, STJ, Dr. Ministro João Otávio Noronha, numa reunião de magistrados comemorando 30 anos da Constituinte, ele falando dos abusos, dos excessos do Ministério Público, do ativismo judicial, que isso não podia mais acontecer num país como o Brasil, uma democracia. E ali ele cita nomes, citou o juiz que aprontou para mim aqui no Paraná, citou o Bretas no Rio de Janeiro, que também está em maus lençóis com todas as acusações que ele está sofrendo e delações contra ele, e um terceiro. Aí ele fala, está no Conjur, consultor jurídico, entre aspas, o caso Beto Richa no Paraná causa arrepio. Palavras do presidente à época do Superior Tribunal de Justiça. Mas são 8 processos, né? Claro que não dá tempo da gente detalhar cada um. São 8 processos. Um ainda permanece no âmbito criminal, os outros 7 foram para a esfera eleitoral, todos envolvendo denúncias de desvio de dinheiro público. Nada disso se confirma. Nada se confirma, não existe meia prova contra mim. Eu virei alvo, porque o poder desse povo era tanto, a Lava Jato aqui também, que eles escolhiam os alvos. E eu fui escolhido como alvo. Eles determinavam quem vive e quem morre. Você está vendo aí na imprensa nacional, o senador, protegido pela Lava Jato, não quero aqui fazer um falso juízo, promover uma condenação, até porque fui vítima de uma injustiça, não desejo isso para ninguém, mas foi poupado. Como diz o Reinaldo Azevedo, mas você diz que é inocente. Todos dizem, mas investigação tinha que acontecer. 2 delatores citaram, e assim tantos outros. Então eu fui escolhido talvez como contraponto do PT, porque esse juiz aí, dito pelo Supremo Tribunal Federal, Sérgio Moro, incompetente e suspeito. Isso é gravíssimo. Imagina um juiz ser declarado pelo Supremo suspeito. Então, diante disso tudo, eu virei alvo, tentaram acabar comigo, e o contraponto do PT, que eu dizia para você, porque acusava o juiz de ser tucano, ele só ia em cima do PT, aí ele virou o canhão para cá, para mostrar que o jogo era equilibrado, quando na verdade não era. Eu digo sempre para as pessoas poderem entender melhor, imagina um juiz de futebol, vai lá, acerta com um time, para derrotar o outro, se joga na área que eu dou pênalti, temos que derrotar o outro, e o time se torna campeão com a ajuda desse juiz, depois ele é convidado para ser diretor do clube, isso é certo? Como diz o Reinaldo Azevedo nessa semana, ele pega uma frase do Sérgio Moro dizendo, eu coordenei a Lava Jato. Aí o Reinaldo vira, réu confesso, o papel do juiz não é coordenar uma operação que foi criada pelo Ministério Público, o juiz tem que ser isento, equidistante das partes. Imagina você sentar no banco dos réus, o juiz fazendo um conluio, um jogo por trás das cortinas, com o seu acusador, você está detonado, você não tem chance de sobreviver. Foi o que aconteceu. E isso tudo foi tornado público agora. Inclusive está lá nos diálogos. O Deltan comemorando com a gangue dele a derrota. Vamos comemorar as derrotas de hoje. Primeiro Beto Richa, segundo Roberto Requião e tem mais 3, 4. Aí ele fala, vamos fazer uma janta para comemorar. E está aí hoje os verdadeiros objetivos dessa gente, que era entrar na política e mandar os políticos para casa. Hoje o Deltan está concorrendo, ele queria mesmo o Senado, mas diante da queda da máscara, que mostrou a sua verdadeira face, hoje ele recuou e vai para deputado. Mas não imagino que ele vai ter vida fácil no Congresso com tudo que ele aprontou. 7h41, estou conversando aqui com o ex-governador Beto Richa, mas eu lhe pergunto então, diante de tudo isso, diante de todo esse momento difícil, inclusive com esses momentos mais dramáticos ainda, envolvendo sua família, sua esposa, o senhor vai de novo voltar para a vida pública, vai disputar um cargo público, por quê?
E Denise, para concluir também, é importante dizer, um dos principais mentores da violência, da armação que eu e minha família sofremos, se chama Diogo Castor de Matos. Ele foi afastado da Lava Jato há cerca de 1 ano e meio. Recentemente, o Conselho Nacional do Ministério Público pediu a expulsão, a demissão dele do Ministério Público Federal, que foi confirmada agora, por 10 votos a 1 no Conselho Nacional do Ministério Público na última quinta-feira, a demissão. Esse menino que aprontou tudo comigo, contra mim. Fez o outdoor, ali tem falsidade ideológica, feriu o princípio da impessoalidade, vários crimes tipificados. Isso é o mínimo que ele fez. Se você for observar, depois eu posso te falar com detalhes da operação integração, é um absurdo. 25 testemunhas arroladas por eles. Os 25. Beto Richa pediu alguma vantagem para sua concessionária de pedágio? Nunca, doutor. Ele ensinou em algum momento? Não. Vocês ofereceram alguma coisa? Nunca, jamais. Nunca estivemos com ele. E o menino me sequestrou, né? Para satisfazer o seu ego, o sadismo e buscar fama, como diz o ministro João Otávio Noronha e vários especialistas do meio jurídico. Todos queriam ser Moro, todos queriam essa fama. O Moro depois foi lá nos Estados Unidos ganhar em dólar. 3.600.000 dólares, trabalhando como consultor de uma empresa que está fazendo a recuperação das empreiteiras que ele quebrou no Brasil. Tanto lugar para buscar consultoria no mundo, não é muita coincidência, justo esta. Então é uma desfaçatez, é uma loucura, e depois apontar o dedo sujo na nossa cara. Aí você me pergunta por que eu vou voltar. Por que voltar? Por exemplo, primeiro eu preciso convencer a família. A Fernanda já está maleável porque, na verdade, nós sabemos, o tempo ajuda a cicatrizar as feridas, né? As coisas estão melhorando, ela acabou de ter uma vitória muito expressiva agora no Supremo Tribunal Federal, que mandou desbloquear todos os seus bens. O juiz para bloquear, Denise, bom, eu vou ficar falando horas aqui, eu tenho, como eu disse, centenas de álibis. Ele escreve, embora seja notório que o patrimônio da senhora Fernanda Bernardi Vieira Richa seja de herança familiar, vírgula, bloqueia-se tudo, como diz, porque eu quero. Então não estava existindo lei mais. E agora o Supremo desbloqueou. Eu já disse nas entrevistas anteriores, mesmo antes dessa decisão do Supremo, o que nos dá um alento, uma esperança, é que nas cortes superiores existe mais respeito à lei, existe mais observância, respeito estrito ao que está na Constituição Federal, porque a prisão não pode ser um ato de vontade do juiz, tem que ser um ato de direito, com bases legais, elementos sólidos. Você está mexendo com a honra de uma pessoa. Você demora uma vida para construir uma reputação e de repente você vê a sua reputação assassinada. Então eu não aceito o que aconteceu. Eu digo a Fernando o seguinte: eu não vou para casa humilhado. Eu não aceito o que aconteceu conosco. Nós temos família, nós temos filhos e netos, 4. Que eu não quero que a história nossa, uma biografia que começou a ser escrita lá pelo meu pai, que é reconhecido no Brasil inteiro pela sua capacidade, pela sua integridade, pela sua conduta moral e ética irrepreensível, e toda a dedicação minha na vida pública. Eu vou deixar a modéstia de lado. Eu fui o deputado estadual que mais apresentou projetos de lei na Assembleia. Tivemos leis copiadas em vários estados do Brasil. Depois eu fui vice-prefeito, secretário de obras, prefeito de Curitiba, Denise. Fui em todas as pesquisas nacionais declarado o melhor prefeito do Brasil. E eu venci a minha reeleição com a maior votação da história em Curitiba, 77,27% dos votos. Eu venci em 100% das urnas. Dá cerca de 3.500 urnas de votação em Curitiba. Fui eleito e reeleito no primeiro turno governador. E tive coragem, determinação no momento em que se exigia medidas mais duras, impopulares. Tive a coragem de fazer o que era o correto, deixando ou colocando em risco o meu patrimônio político, pessoal, para fazer o melhor pelo Estado. E tá aí. Deixei o Paraná, tá aqui, eu vou mostrar para você depois, tá aqui, Denise, com 6 bilhões e 700 milhões de reais em caixa. Que Estado deixou isso? Além de um canteiro de obras em todo o Estado do Paraná. Pode pegar aleatoriamente qualquer um dos 399 municípios e lá ver. Ou pergunta para o prefeito ou ex-prefeito. Eles vão te dizer,
Nunca vimos tanto recurso na história das nossas cidades. Aqui em Curitiba, em 1 ano e meio para o Greca, foram 600 milhões de reais. Acho que 90% das ruas asfaltadas em Curitiba foi o recurso que eu dei a fundo perdido para a prefeitura. E também as unidades de saúde. O secretário Baracho, à época, Beto, quando o Greca assumiu a prefeitura, pegamos uma prefeitura quebrada, não tem dipirona nas unidades de saúde. Aí chamei o secretário Michele, que hoje é deputado, e forramos as unidades de saúde de Curitiba com todos os remédios necessários. Então, por esta razão é que eu quero voltar. Não só pela minha honra. E talvez por isso também vou trabalhar dobrado. Veja o meu histórico, que eu já fiz nos cargos públicos que eu ocupei. E qual cargo o senhor vai disputar? Porque aí tem a dúvida também, vai disputar, vai tentar ser governador novamente, vai disputar uma vaga do Senado ou vai disputar uma vaga como deputado federal? Deixa eu te explicar, Denise. Eu comecei a voltar a caminhar no Estado agora, passados 3 anos do sofrimento e da sórdida, rasteira armação que aprontaram contra mim. Bom, por falar nisso, eu te falei que eu tenho tanto álibi, vai vindo, invadiram a casa da minha mãe, Denise. O que minha mãe tem a ver com isso? Sabe o que eles fizeram? Uma denúncia anônima. Sabe daquelas denúncias anônimas, né? Porque tinha que ter algum motivo para o juiz conceder a busca e apreensão na casa da minha mãe. Sabe qual era a denúncia anônima? Que eu e meu irmão éramos vistos frequentemente nesse endereço, porque é um apartamento dela desativado, e gerou uma desconfiança, mas eles precisavam ir lá. Ou seja, foram dar incertas. Como não tinha nada contra mim, começaram a inventar e buscar coisas das mais longínquas e absurdas possíveis. Foram na casa da minha mãe, uma senhora de 81 anos. Vê se é possível esse tipo de comportamento. Mas enfim, aí eu penso em voltar, comecei a atender convites de prefeitos que se lembram bem da nossa gestão, porque na minha época existia audiência para prefeito, respeito a todos, entidades de classe, interessado, eu ia para o interior, me reunia com eles, eu dizia já em campanha, eu quero ser um construtor de pontes entre pessoas de bem, não me interessa o partido. Aliás, eu não persegui um único prefeito, um único, como acontecia no passado, e parece que está voltando agora, viu, Denise? Que agora que o PSDB resolveu lançar um candidato a prefeito, você não imagina a pressão em cima dos prefeitos do PSDB. Alguns estão indo embora e logo você vai ver os nomes e que cidade que são. Então candidato ao governo. Porque nós não somos candidato ao governo. Então, é uma prática da velha política, né? De perseguição. E por que isso está errado? Porque muito mais do que fazer mal ao prefeito, faz mal às pessoas daquela cidade, que vão deixar de receber recursos e investimentos. É o que eu dizia no começo, eu não persegui ninguém. Pergunta para os prefeitos do PT da minha época se teve algum tipo mínimo de discriminação do meu governo. Nunca houve. Então eu comecei a voltar para o interior e a pergunta vem: e aí, Beto, você vai voltar para a política? Vai disputar qual cargo? Seria importante, que cargo você vai disputar? Porque nesse momento turbulento que vive o país, crises econômica, política, institucional, a experiência que você tem, a liderança que você exerce, não só dentro do seu partido, o PSDB, mas outros partidos também, seria importante a sua presença para ajudar o Paraná e ajudar o Brasil, né? Porque a crise vem se agravando, a economia, o desemprego, as pessoas começando a passar fome. Então eu comecei a analisar, mas muitos prefeitos querem que eu vá para o governo. A palavra que eu mais escuto em todos os municípios por onde passo é saudades da tua época, do respeito, do contato direto e do volume expressivo de investimentos, obras, recursos que vinham para as nossas cidades. Então eu estou avaliando com cautela. Não está do eu governo. nunca tive ambição doentia por cargo, você sabe disso. Nunca sofri de ansiedade. Boa parte da classe política acaba uma eleição, já está pensando na outra. Eu nunca agi dessa forma. Muitos me entrevistavam na época de prefeito, e aí você vai para a reeleição, aí pastor, você vai para governador? Eu falei, calma gente, tudo no seu devido tempo. E as coisas na minha vida aconteceram de forma muito natural, em função dos mandatos exercidos. Eu cumpria bem a minha obrigação, eu não traía a confiança do eleitor, ao contrário, cumpria tudo que prometi, fazia muito mais do que tinha prometido. Meus programas de governo, planos eram registrados em cartório, então com isso eu fui crescendo de forma natural em função dos mandatos que eu exerci. As pessoas ficaram satisfeitas e aí foi um crescimento
uma trajetória política em ascensão em função dos mandatos que eu ocupei, de forma muito natural. Então agora, mais uma vez, eu estou avaliando, mas hoje eu estou inclinado a ser pré-candidato a deputado federal. Mas como temos tempo ainda até as convenções, nós vamos avaliar com serenidade, com a nossa equipe e lideranças do Paraná inteiro. Hoje a situação está da seguinte forma do PSDB aqui no Paraná. No Podemos veio o César Silvestre Filho para ser o pré-candidato ao governo do Paraná. E aí temos uma debandada de políticos como o Paulo Litro, o deputado presidente da Assembleia, Ademar Traiano, saindo do PSDB e se inclinando ao governador Ratinho Júnior. Como é que o senhor, que vai assumir agora, nos próximos dias, a presidência estadual do PSDB, vê essa debandada de tucanos e como é que fica, né, a sua presença no comando e essa saída desses políticos? Olha, Denise, a debandada não é assim tão grande como muitos imaginam. O Traiano já ia sair do partido há algum tempo por uma estratégia pessoal, que ele me explicou. O Litro, sim. O Litro parece-me que está saindo, né? O prefeito de Ponta Grossa estava de direito, porque estava afiliado ao PSDB, mas de fato nunca foi, nunca apareceu no partido. A prefeita era do PSDB, eleita hoje, ele tirou do PSDB, só tem 2 vereadores eleitos, que foram eleitos pelos seus atributos pessoais, não foi ajuda, não foi nada, então não mudou muita coisa. Ao contrário, hoje em Ponta Grossa temos grandes lideranças procurando o PSDB para se filiarem, para de fato ajudar no fortalecimento do partido. Mas você fala na debandada, eu quero recorrer aqui, Denise, à fundação do PSDB, em 88. Com figuras dos melhores quadros da política nacional. Franco Montoro, governador de São Paulo, José Richa, né, meu pai, Fernando Henrique, José Serra, Geraldo Alckmin, Tasso Gereissati, acho que veio um pouquinho depois, mas enfim, os melhores quadros da política nacional fundaram o PSDB. Sabe qual era a frase no manifesto de fundação do PSDB? Está atualíssima essa frase. Longe das benesses do poder, mas perto do pulsar das ruas, nasce um novo partido. É esse partido que nós queremos reconstruir agora, sem fisiologismo, sem pressão de governos, sem troca de cargos pela sua consciência. O nosso compromisso é com o povo do Paraná, e nós estamos construindo um partido forte. Em breve você vai ver que as filiações ao PSDB são muito maiores do que as pequenas defecções que tivemos agora por pressão do poder. Bom, a gente está encerrando nossa entrevista aqui às 7h53, mas eu lhe pergunto, existe uma terceira via, na sua opinião, para a presidência da República? João Dória, o que o governador de São Paulo, que é tucano, deveria fazer, na sua opinião, para conseguir se consolidar? Ele está com poucos índices na intenção de voto, né, nas intenções de voto nas pesquisas. O que o senhor acha que precisa acontecer para existir essa terceira via e se há espaço para João Dória? Bom, em política sempre há espaço, né? A eleição nem começou ainda, né? Vamos aí, o Bolsonaro e tantos exemplos nas eleições anteriores que o candidato sai lá do zero e no final acaba chegando no segundo turno, acaba vencendo as eleições. Temos vários casos desse aqui em Curitiba, no Paraná, no Brasil, em todas as localidades. Então é possível sim, embora a dificuldade é que temos hoje uma pré-campanha, uma eleição polarizada, né? O ex-presidente Lula, que vem com uma força muito forte, e o atual presidente Bolsonaro. Então acabou ficando difícil do crescimento de uma terceira via, que hoje também está fragmentada, né? Temos vários candidatos, um soma 7, 8, 5, 4, e isso tem feito uma diferença também, essa fragmentação que acaba dificultando a união em torno de um mesmo nome para ter um crescimento expressivo e furar essa bolha da polarização. Mas o Dória também foi um grande prefeito de São Paulo, é um grande governador, é uma pessoa inteligente, muitíssimo preparada, mas eu não sei se ele bateu de frente com o PT lá atrás, de frente com o Bolsonaro, de maneira assim muito impetuosa, contundente, atraiu a militância digital desses
candidatos e desses partidos contra si. E ele apanhou muito nas redes sociais. Talvez por aí é que acabou tendo essa rejeição de certa forma expressiva. Mas eu conversei com ele algumas vezes, ele ainda está confiante no crescimento, ele é determinado, impressionante, trabalha assim com poucas pessoas que eu conheço e ele acredita que é possível ainda dar a volta e chegar no segundo turno das eleições. Para encerrar, qual o recado para os seus adversários? Está voltando? Os adversários? Não, nenhum. Eu não tenho assim preocupação com adversários, né? Acho que a gente tem que cuidar da gente, das nossas propostas, o convencimento pessoal aos eleitores. Não tenho assim. Eu falei do que fizeram comigo, assim de forma meio indignada. Alguns podem parecer que eu tenho raiva. Eu falei em outras entrevistas. Eu não tenho raiva. Tenho Deus no coração. Não faço mal para ninguém. Tenho pavor de injustiça, embora fui vítima das maiores injustiças já feitas neste estado, talvez no Brasil. A minha família inteira, né? Mas eu quero olhar para frente, sou otimista, quero trabalhar por esse estado, espero mais uma vez a confiança do povo de Curitiba, do povo do Paraná, que sempre confiou na família Richa, sempre demos conta do recado, sempre tratamos a política, a coisa pública com extrema seriedade, mostramos competência, modéstia à parte, mostramos sim. É só ver o resultado de todas as minhas gestões como prefeito, 2 mandatos como governador, no parlamento, aqui na Assembleia Legislativa, e acho que, sendo candidato, não sei a que cargo ainda, eu posso dar uma grande contribuição a esse estado. Então, um recado de otimismo, de muita esperança, de muita crença no Paraná e no Brasil. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Denise. Com as portas abertas para mostrar o seu lado, tá bom? Pela gentil oportunidade e agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui. Espero que tenha sido uma entrevista esclarecedora e agradeço à Banda B pela oportunidade dessa satisfação que eu devo ao povo do Paraná, que sempre confiou na gente. Nunca vamos decepcionar a nossa gente. Que Deus abençoe a todos. Obrigada. Conversamos aqui com o ex-governador Beto Richa, então, talvez está estudando a possibilidade de disputar uma vaga na Câmara Federal. Obrigado, Denise. Obrigado também